Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Hoje eu vou falar com vocês a respeito de regas. Gente, como que faz uma rega bacana para você ter a sua suculenta saudável? Eu quero trazer para vocês algumas considerações a respeito dos vários tipos de rega que a gente vê na internet, tá bom? E um pouco também sobre algumas variáveis, sabe? Algumas coisas que vão influenciar no tipo de rega que você vai ter aí na sua casa. Então vamos acompanhar o vídeo até o final para entender e chegar a uma conclusão juntas, tá bom? Juntos! Espero que gostem do vídeo. Se gostou do tema, gente, deixa o like para mim agora no começo do vídeo. Comenta, compartilha o vídeo se você achou útil, se sentiu grata pela ajuda. Aí vocês fazem o compartilhamento para ajudar o canal a crescer, tá bom? Bora pro vídeo? Existem na internet várias regras gerais para rega. Então eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de cada uma delas. Gente, a primeira pergunta que sempre fazem pra gente que cultiva suculentas é de quanto em quanto tempo você rega? Essa é uma pergunta muito comum para quem está começando a cultivar, então vamos conversar a respeito desse tema comigo. Atualmente, gente, se me perguntam de quanto em quanto tempo eu rego as minhas suculentas aqui no inverno, eu respondo que eu rego mais ou menos de 15 em 15 dias. Mas isso é uma regra geral que eu aplico aqui indiscriminadamente, que eu aplico aqui sempre, desde quando eu comecei, desde quando eu, em qualquer época do ano? A resposta, gente, é não. A verdade é que você regar com prazo certo e determinado não é algo que possa ser fixado e estendido para todo mundo de forma indiscriminada, né? Não é porque eu rego de 15 em 15 dias que vocês também devem fazer isso. Porque o jeito que eu cultivo as minhas suculentas não é igual o jeito que vocês cultivam aí. Eu vou discutir com vocês o que faz diferença, né, desse meu jeito com o jeito de outras pessoas. Eu vou tentar trazer alguns elementos para vocês, para que vocês possam entender o que eu quero dizer. Normalmente eu comecei a fazer as regas, né? E uma das regras de rega que eu aprendi, né, e que eu apliquei, foi a rega do substrato seco. Quando você vem aqui e coloca o dedinho e o substrato está seco. Puxa vida, se o substrato, olha, está seco, eu posso regar. Essa é uma das primeiras regras de cultivo que a gente aprende. Essa regra, gente, funciona? Funciona, viu? Funciona. Se você fizer essa regra, você provavelmente não vai perder suculentas, ou se perder, não vai perder tantas, né? Mas ela é perfeita? Não, gente, ela não é perfeita. O problema dessa regra é que o substrato, ele é profundo, certo? Então, você passa o dedinho aqui, olha, tá seco. Mas e aqui embaixo, será que tá seco? Aí, você é introduzido, então, a outra regra de regas, que é a rega com o palito. A rega com palito, né? É você introduzir um palito de madeira dentro do vaso até o final dele e retirar ele daqui. Se ele estiver molhado, gente, ó, cadê a câmera? Aqui. Se ele estiver molhado, olha aqui, ó, vamos ver se vocês vão conseguir enxergar. Tá vendo? No finalzinho aqui, ó, tá úmido. Se o palito sai molhado, assim, úmido, é porque o substrato não está totalmente seco. Então, essa é uma regra que aperfeiçoou a regra do substrato seco com o dedinho, né?
Se você observar essa regra do palito e conduzir as suas regras de acordo com o palito, você vai manter as suas suculentas mais saudáveis, tá? Sem tanto problema, com menos doenças e tal. Só que aí você quer uma suculenta colorida. Depois de muito tempo cultivando suculentas, você passa a desejar suculentas coloridas. E aí vem aquela história do estresse hídrico. Márcia, o que é estresse hídrico? Por que você não dá água para suas suculentas? Coitada, você judia delas. Por que eu tenho suculentas coloridas, gente? Porque eu observo uma outra regra, que é a regra do espaçamento entre as regas cada vez maior, provocando um leve estresse hídrico, para que as suculentas, com esse estresse, elas adquiram essa cor aqui, ó. Então, gente, para a gente conseguir responder a pergunta de quanto em quanto tempo você pode regar a sua suculenta, é importante vocês entenderem essas 3 regrinhas de rega que eu acabei de falar. Que a primeira é a regra do substrato seco, que você põe o dedo no substrato e tenta saber se ele está seco ou não. A segunda regra, a regra de utilizar um palito, e você coloca até o fundo do vaso para saber se aquele substrato realmente está seco ou não. E a regra da suculenta desidratada, que é a rega que você vai esperar mais tempo para regar, esperar até uma leve ou uma desidratação da planta, né? Vai depender muito do que você vai conseguir fazer, e você vai ter aquela explosão colorida, que é a regra com o estresse hídrico. Mas a aplicação de qualquer uma dessas regras vai garantir o sucesso do meu cultivo? Olha, gente, de modo geral, de todas as regras, a regra do palito seria a que se aproximaria mais da correção, daquilo que é mais preciso, porque você vai ter certeza, né? Se o seu substrato tá seco ou não. Gente, eu particularmente tenho maior preguiça de fazer isso. Porque você tem que colocar palito, né, em vários vasos, gente. É meio chatinho de fazer, né? Particularmente falando. Eu gosto de coisas mais práticas, né? Mais fáceis de cumprir, de fazer. Não gosto de coisa muito trabalhosa. Até porque eu tenho uma quantidade imensa de plantas e imagina, eu passando um palito aqui em tudo, muito difícil para mim. Eu acho que, na verdade, na prática, você vai eleger alguns vasos, né? E colocar o palito, e quando aquele vaso estiver com o palito seco, daí você vai conseguir uma medição, né? Mais ou menos, de quando que você deve regar. Isso, gente, você faz no começo do seu cultivo, geralmente, quando você não tem muita experiência. Com o tempo, o que vai acontecer? Com o tempo, você vai descobrir mais ou menos quanto tempo leva para os seus vasos secarem. Ou seja, você vai descobrir de quantos em quantos dias você deve regar sua suculenta em determinada época do ano. Essa é uma maneira, né, simples de vocês descobrirem esse prazo para vocês conseguirem estabelecer no cultivo de vocês de quanto em quanto tempo vocês vão regar as suculentas. Mas, gente, é super importante vocês observarem algumas variáveis no cultivo de vocês, tá? Então, vamos à primeira variável. O tipo de substrato que vocês usam. Se vocês usam um substrato bem drenante, cheio desses componentes mais carinhos, né? Perlita, casca de arroz carbonizada, carvão. Esse tipo de substrato que fica bem drenante, ele costuma secar mais rápido. Já os substratos mais comuns, né?
sem tanta, sem perlita, né? A perlita, ela seca bem o substrato, tá, gente? Sem perlita, vamos lá, com carvão, com casca de pinos, que eu nem recomendo muito mais a casca de pinos, mas eu já usei. Pó de coco, que eu também não recomendo mais, só que eu também já usei. Então, esse tipo de substrato, eles têm um prazo de secagem maior, ele demora mais para secar, né? Por isso ele é uma variável, ele vai influenciar nesse prazo aí que vocês vão observar. Outra coisa, né, gente, muito evidente que vai influenciar na secagem do seu substrato é o tipo, né? Se você cultiva a sua suculenta como eu, assim, exposta ao tempo, ou se vocês cultivam suas suculentas com cobertura. Gente, cultivar suculentas assim, olha, com esse tipo de cobertura parcial, né? Com esse tipo de cobertura parcial, ou até mesmo, gente, só o fato de você ter um beiral ali, ó, que protege as suculentas das chuvas mais fortes e só permite que as águas de vento, a chuva de vento que pegue, só isso, gente, já torna o seu cultivo diferente do cultivo totalmente descoberto. Então, esse lado de cá da minha casa, por exemplo, eu tenho que regar mais vezes do que esse aqui, ó. Tá? Então, por exemplo, esse aqui eu rego de 15 em 15, esse aqui eu devo regar de 8 em 8. Enquanto eu rego uma vez aqui, eu rego duas aqui, né? Dependendo da época do ano, viu? E por que que faz tanta diferença? Porque aqui na minha região, principalmente, essa área aqui, ó, ela pega sereno, né? E então, à noite, essa época do ano, as noites são muito úmidas. Aí você vem aqui, as plantas estão todas cheias de sereno, com água. E é bastante água, viu, gente? Não é pouca água, não. Então, esse tipo de cultivo hidrata as suculentas, coisa que não acontece aqui, ó. Aqui é bem menos. Aqui eu tenho que regar. Claro que a outra variável é o clima, né? O meu clima aqui, ele é úmido. Na época de chuvas chove bastante e bem seco na época do inverno. E aqui também eu tenho as temperaturas mais baixas no inverno, né? Fica aqui à noite na faixa de 5, 2, 3, né? Não todas as noites, mas no inverno a gente consegue aqui chegar a 0 graus. E à noite, né, gente? Durante o dia, quando tá bem frio, aqui chega a uns 15, 17, fica bem gelado, tá? Não é assim, ai que delícia, né? É bem geladinho mesmo. E é nessas condições que as suculentas também ficam mais coloridas. Outra variável é o tipo de vaso que se usa no cultivo. Se você faz tudo plantado em vaso de barro sem impermeabilização, você vai precisar regar muito mais do que se você plantar em vasos assim, olha, impermeabilizados por dentro. Que é o caso desses aqui de porcelana, vasos de plástico, né? Vasos assim, olha, todos esses aqui. O que que eu fiz? Eu fiz mais ou menos um padrão. Eu impermeabilizei os vasos de barro. Impermeabilizei os vasos de cimento por dentro para evitar que essas peças roubem muita água das plantas. Porque eu não gosto de regar demais as plantas. Eu prefiro esperar bastante para regar. E o vaso sem impermeabilização, ele chupa muito a água e deixa, de modo geral, as suculentas com aspecto de raquítico, que eu particularmente não aprecio. Isso é uma questão de gosto pessoal, tá bom? Tem gente que não liga ou tem gente que até prefere. Eu não prefiro, eu prefiro que as minhas suculentas fiquem mais viçosas, mais hidratadas.
E por fim, gente, tem também o nosso perfil pessoal. O nosso perfil pessoal influencia demais no cultivo das suculentas, né? Então, se você é, como eu, uma pessoa que não molha demais as suculentas, que nem gosta de regar, né? Você consegue aí ter um cultivo até mais colorido. Vou dizer a verdade para vocês. Quem rega pouco, geralmente as plantas ficam mais coloridas. Já quem rega bastante e não aguenta ficar sem regar, é super importante garantir que o substrato seja muito drenante. Porque senão vocês vão perder plantas com muita facilidade, tá? De regra, suculentas não gostam de água demais. Vocês podem perder plantas se vocês regarem demais. Mas eu sei que nem a minha mãe, por exemplo, ela gosta muito de regar e ela acaba regando as suculentas com uma frequência maior do que necessária, né? E aí, se sabe, ela acaba perdendo algumas. Conclusão, gente. Como que eu vou saber então o que eu devo fazer, Márcia? Qual regra que eu vou usar para regar minhas suculentas? Gente, considerando tudo isso que eu falei, né, as variáveis, levando em consideração tudo isso, é super importante vocês observarem, começar a observar a regra, a primeirinha regra, nem que, porque é uma regra prática. Se vocês quiserem utilizar o palito, também funciona super bem. Se vocês têm pouca suculenta, é muito tranquilo aplicar essas regras de você colocar o palitinho ou mesmo usar o seu dedo e colocar na terra para ver se tá seco ou não. Tá seco? Conta, você vai e rega. Quantos dias deu entre uma rega e outra? Se você gosta dessa regrinha, desse jeito de mexer com suas plantas, eu quero regar de 3 em 3 dias. Se você quer saber esse número, esses dias, esse intervalo de regas, então você faz isso, anota o dia, fica mais fácil para você. E aí observa, gente, ela tá no tempo, tá pegando chuva, tá numa janela que vai molhar. Aí você tem que ter essa sabedoria, essa atenção com a sua planta. É o mínimo de cuidados que você pode ter, que você deve ter para manter ela bem e viva, né? Como a minha coleção é bem grande, eu optei por observar a planta e apertar a planta aqui, gente, ó, e ver se ela tá molinha. Quando ela tá muito molinha, é porque ela está desidratada. Se ela estiver desidratada, olha como essa tá firme, gente. Se ela estiver desidratada, daí não há necessidade de regar. Essa daqui, por exemplo, é uma planta de folha bem fininha, ó. Olha como ela tá firme. Ela já quando tá desidratada, a folha dobra totalmente. Então, eu utilizo essa regra de regas espaçadas, esperando o início da desidratação, ok? Porque para mim, que tem uma coleção grande, é mais fácil e prático para mim aplicar. Olha, essa daqui ó, é uma planta que desidrata rápido. Essa também, porque tem folha fina, ó. Só que essa não está desidratada, tá, gente? Ó, não está, porque eu reguei não faz muito tempo. Essa também é uma planta que desidrata rápido, mas ela tá bem firme, ó. Olha só. Gente, ela não está dobrando. Aqui, ó, deve ter algum problema de saúde aqui nessa planta. Eu teria que dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo na raiz, mas pode ser porque tem planta demais aqui. Vamos observar mais um pouquinho aqui para a gente mostrar para vocês. Ó, essa é muito firme também. Essa aqui, então, olha, para desidratar é difícil, viu? Bem durinha, bem firme, ó, bem firme mesmo. Essa daqui eu vou regar quando
quando for regar de folha mole, tá, gente? Não pode deixar desidratar demais, senão queima. Olha aqui, ó. Essa aqui desidratou muito e queimou. E queima mesmo, tá, gente? Aliás, eu tenho várias queimadas aqui por conta disso. Eu errei o tempo da rega e aí ela acabou queimando. Olha, essa planta estava maravilhosa. Então, vocês têm que tomar cuidado com esse intervalo e observar bem se você for aplicar essa regrinha, tá bom? Procura, gente, ter como parâmetro um vaso de barro, tá? Uma planta com vaso de barro, observa uma planta de vaso de barro e uma planta com vaso de lata, uma planta com vasos assim enfeitadinhos, uma planta em vaso de plástico, assim, ó. Por quê? Porque assim você vai ter 3 tipos de vaso e vai conseguir observar qual seca mais rápido, tá? E aí rega pelo vaso que seca mais rápido, para você não correr o risco de desidratar demais. Agora, se ele seca rápido demais, se é algum tipo de que aconteceu, um substrato que você fez um pouquinho mais drenante e tal, e ela tá secando muito mais rápido do que as outras, daí você pode eleger vasos em que vão receber regas específicas. Então, você vai ter que conhecer os seus vasos, as plantas do seu jardim e ter essa observação. Gente, a jardinagem aqui é muito observação, tá? Vocês têm que realmente ficar bem atento a cada uma das suas plantas e conhecendo elas, vocês vão errar menos na rega, ok? Ai, ai, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É isso por hoje. Espero que tenham gostado das dicas, né, Nina? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. Até a próxima, gente. Ah, não esquece de deixar o like para mim. Se você gostou e achou útil, compartilhar o vídeo para ajudar o canal. Até a próxima. Tchau!